Então, a ansiedade tem a ver com o futuro. A gente não consegue ter ansiedade sobre o passado. Né? Então, por exemplo, para que então serve a ansiedade? Para a gente ficar mais rápido e ágil e lidar com alguma situação. E antes da gente virar Homo sapiens, isso já tem 200 mil anos, 300 mil anos, sei lá, muitos, talvez milhões de anos, né, no nosso processo de evolução, nós éramos seres que nós olhávamos o tempo todo para baixo. Né? A maioria dos animais, eles olham para baixo, eles não têm um olhar 360 como a gente tem. A maioria olha o tempo todo para baixo, pensa no leão, no macaco, né? Eles não ficam eretos olhando o que está acontecendo em volta, eles estão olhando aqui de baixo. Né? E aí o que aconteceu? A gente aprendeu a ficar em pé. Né? A gente começou a ficar em pé, a gente começou a ver as coisas à nossa volta. E isso deu oportunidade para o nosso cérebro aprender a planejar. Por quê? A gente estava lá na savana, olhando de cima. E a gente conseguia, de longe, ver onde estava o leão, onde estava a zebra, o que estava acontecendo à nossa volta. E a gente, o cérebro começou a pegar esses padrões do que estava acontecendo, né, na selva e começar a planejar o que você vai fazer com base no que você estava vendo. Então, você está vendo que tem um grupo de leões daquele lado e você tem um grupo de zebras daquele lado e você talvez não tinha força para pegar a zebra. Né? Você não tinha ainda agilidade, não tinha ferramenta para pegar a zebra. Então, o que você esperava? O leão pegar a zebra e aí, quando o leão comia o que queria, estava já de pança cheia, o leão ia embora e você lá comia os restos da zebra. É assim que a gente desenvolveu nossas competências. A gente não tinha ainda essa competência de caçar. Então, o leão comia, matava, a gente ficava com os restos. Né? Isso se uma hiena não chegasse lá, a gente esperava a hiena comer também. Então, e depois os abutres. Né? A gente era o último ali da linha de alimentação da zebra. Mas a gente olhava de cima e planejava. Então, a gente imaginava o que vai acontecer. Começava a imaginar o que ia acontecer com base no que a gente estava vendo. Né? E esse processo de imaginar o que vai acontecer é o processo da criatividade. Então, o ser humano ele começou a desenvolver a criatividade, a imaginar coisas que ainda não aconteceram. Imaginar coisas que não aconteceram é um processo que os Homo sapiens sabem fazer isso, mas os outros animais não sabem. Eles têm uma ação e reação, eles conseguem imaginar o que vai acontecer hoje. Vamos imaginar. Não, o ser humano consegue. Tanto é que chegou uma hora que a gente começou a usar da nossa criatividade para imitar os animais. A gente começou a ver que o leão conseguia matar uma zebra porque ele tinha garras. E aí o que a gente começou a fazer? Pegava pedras similares a garras para usar da mesma maneira que o leão fazia. A gente começou a usar o quê? Pegava o dente de um leão que morreu, começava a pegar os instrumentos que a gente viu os animais usarem. A gente via, sei lá, por exemplo, o João de Barro estava lá, construía a casa dele, e aí falei, pô, por que eu estou morando aqui ainda nessa pedra, nessa caverna aqui? Pô, eu vou fazer o que esse João de Barro faz. Aí começou a construção, né, de ocas, né, de casas de barro, enfim. Começou a ver os animais fazerem e fazer igual. Então, a processo de criatividade do ser humano é muito importante. E começou a se desenvolver dessa maneira. Eu tenho um raio de observação maior, eu identifico padrões do que vai acontecer, imagino a plausibilidade, começo a agir, começo a planejar em cima disso. Agora, quando eu estou vendo de longe, eu tenho tempo para pensar, eu tenho tempo para planejar, eu tenho tempo de, sei lá, vai que eu vejo que tem o leão indo para o lado errado da zebra. E eu sei que o meu único jeito de comer uma zebra é o leão matando. O que eu faço? Eu vou lá, assusto a zebra para a zebra correr na direção do leão. Então, eu espanto as zebras para correrem na direção do leão, que eu sei que o leão vai pegar e eu vou comer uma sobrinha ali de comida. Eu vou pegar um tutaninho ali que sobrou da perna da zebra. Então, é isso que a gente começou a fazer. A gente começou a olhar para a distância, planejar os nossos comportamentos e agir em cima disso. Agora, imagina um dia que a gente acorda e você não consegue ver porque a névoa baixou. Então, você está naquela mesma savana e a névoa baixou, você não consegue enxergar mais do que 5, 6 metros de distância, porque a nuvem está baixa, e aí o que acontece com o seu cérebro? Ele precisa ser mais ágil. Ele precisa o quê? Ter uma velocidade de raciocínio maior. Ele precisa verificar e pegar padrões muito mais rapidamente de movimento. E aí você produzia ansiedade. A ansiedade vinha nesse momento, porque, opa, eu estou numa situação que eu não consigo olhar o que está rolando. Então, eu preciso ficar mais o quê? Rápido. Então, eu preciso ter mais força no músculo, minha pressão arterial tem que ser mais rápida, mais bombeamento, meus olhos têm que estar mais ágeis na hora de perceber os movimentos. Então, você tem mais sudorese. Então, tudo isso começava a acontecer para você estar andando lá na selva e
se alguma coisa acontece, você tem velocidade, você tem a rapidez de fazer alguma coisa, sair correndo, lutar, se defender, e etc. Então, a função da ansiedade é essa. Então, ela tem a ver com alguma coisa que possa vir no futuro. E quanto menos você imagina o que vai acontecer, mais ansiedade vai acontecer. Então, se você tem alguma coisa que você está pensando no seu futuro e está claro que vai acontecer, você não tem ansiedade. Porque está claro que vai acontecer. Está óbvio que vai acontecer. Você já viveu isso muitas vezes. Então, seu corpo não vai produzir ansiedade. Porque você tem uma certeza do que vai acontecer. Então, você não precisa de ansiedade. Agora, quando algo vai acontecer, só que não está claro para você, você não tem imagem clara do que pode vir a acontecer, você produz ansiedade. Então, por exemplo, sei lá, alguém que tem ansiedade de andar de avião, né? Ela está andando de avião e tem uma turbulência. E aí o cérebro, talvez ele não tenha a clareza do que vai acontecer com essa turbulência. Então, o que acontece? Produz ansiedade. Produz ansiedade ali porque vai que acontece o pior ou o melhor, enfim, ela não tem clareza do que pode vir a acontecer, sobe a ansiedade da pessoa. Né? E a pessoa fica ansiosa com a turbulência que está ali no céu. Por isso que conhecimento faz a gente perder, faz a gente diminuir a ansiedade. Você tem uma competência nova que faz você ter certeza sobre alguma coisa, você tem muito mais chance de não ter essa ansiedade, porque você consegue planejar e imaginar o que vai acontecer com uma clareza e seu cérebro não vai falar, poxa, vamos produzir ansiedade? Não precisa, porque está claro o que vai acontecer. O planejamento está claro. Né? Então, o engenheiro, né? Pensa na cabeça do engenheiro. Ele já planejou, ele calculou, ele viu o que vai acontecer, mensurou todas as possibilidades, tem saída para todas as possibilidades, ele não vai ter ansiedade. Ele vai precisar produzir ansiedade sobre isso, porque está tudo calculado. Está tudo planejado e calculado. E qualquer coisa que saia do plano, não é saída do plano. Porque ele já planejou as possibilidades de saída de plano também. Então, por exemplo, quem faz muito isso? Pessoas que são muito boas no que fazem.